Luca Marreiros chegando com as primeiras do Coritiba. Boa tarde, Luca. Boa tarde, TT, a todos sintonizados no Bate Pronto Paraná. Termina hoje as férias dos jogadores do Coritiba que retornam aos treinamentos e focam nas disputas de jogos-treinos que irão ocorrer no mês de julho. Dudu Oliveira chegando com as primeiras do Atlético. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, TT, e a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Atlético e Novo Horizontino seguem negociando pelo zagueiro Dantas e a equipe paulista já definiu o preço para vender o jogador. Tudo isso e muito mais até as 2 horas da tarde. Tem Copa do Mundo, tem informações da seleção brasileira direto dos Estados Unidos. A gente te convida para ficar com a gente na melhor resenha do rádio, que é claro, fica ainda melhor tendo a sua companhia por aqui. Bom, a gente começa falando do Coritiba, que acabou a folga, Luca Marreiros. Acabou a folga, TT. Aquela folga dada aos jogadores do Coritiba após aquela derrota para o Flamengo no Maracanã pelo placar de 3-0 está oficialmente encerrada. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, os jogadores do Coxa voltam aos trabalhos para se preparar para a sequência de uma temporada de 2026, que até aqui tem como pano de fundo principal a boa campanha que o Coxa faz no Campeonato Brasileiro. Ainda que o último jogo tenha sido essa derrota para o Flamengo lá no Rio de Janeiro, a campanha do Coritiba é a melhor na última década, num cenário de 18 rodadas dentro do torneio nacional. A expectativa do torcedor Coxa Branca, que ainda vai demorar para ver esse time entrar em campo oficialmente, visto que o Coritiba jogará apenas na data base do dia 22 de julho, um confronto duríssimo, aliás, contra o Palmeiras no Couto Pereira, é de movimentações com relação às saídas e chegadas de jogadores. Um jogador já está sendo bastante especulado e pode chegar ao Coritiba em breve. Trata-se do atacante Brian Ocampos, jogador que estava no Cádiz da Espanha, time da segunda divisão lá do país ibérico, jogador que está em vias aí de ser contratado pelo Coritiba, já há uma negociação em andamento para que ele possa reforçar o Coxa na sequência da temporada de 2026. Por outro lado, saídas de jogadores podem ocorrer. Alguns atletas do elenco têm a possibilidade de assinar pré-contratos com outras equipes ou podem ser colocados em eventuais negociações para aliviar um pouquinho a folha salarial do Coritiba neste momento. Lembrando que o Coxa realizará jogos-treino no mês de julho, uma preparação para estes próximos compromissos no Campeonato Brasileiro, que é o único torneio que o Coxa vai disputar na temporada de 2026. Internamente, como nós trouxemos ontem aqui, o Coritiba tem realizado algumas movimentações importantes. Nós falamos sobre a questão do Couto Pereira, que está tendo a sua capacidade aumentada de 38 para 40 mil espectadores, mas tem toda aquela questão do CEO também. O Coritiba completou recentemente 2 meses, agora mais precisamente 62 dias, sem ter a figura de um CEO de fato. Era o Lucas de Paula, não está trabalhando mais no clube neste momento. O André Campestrini e o William Thomas acabam assumindo essa função. Campestrini focado um pouco mais na parte administrativa, William Thomas focado um pouco mais na parte esportiva, a parte do futebol propriamente dito. Coritiba então retomando esse trabalho hoje. Jogadores realizarão exames após terem tirado dias aí de folga, terem realizado viagens, e aí sim o Coxa vai dar aquele novo start visando a sequência do ano, afinal a temporada, pelo menos até aqui, se tratando de Campeonato Brasileiro, que é o grande torneio que o Coxa disputa na atual temporada, tem sido bastante positiva. Jogos treino e alguns jogos treino bastante interessantes, como contra o Internacional, por exemplo, o adversário de Série A, ajudarão o Coxa a chegar bem para esse primeiro compromisso pós-Copa contra o líder Palmeiras no Couto Pereira, TT. Acabou a folga, retomar os treinos. Esse começo a gente sabe que é aquela coisa de testes, né? Volta, exames. Mas... Balança. Ver quanto que precisa ali ajustar, né? Eu acho que essa retomada física mais é importante, né? É um trabalho de você voltar a pensar no futebol, a treinar novamente, a se preparar, a se condicionar. E esse é uma fase positiva porque o Coritiba tem tempo, né? Sim. Algo que vai ser completamente atípico em qualquer outra temporada que não seja em Copa do Mundo, justamente que essa pausa não existe. Então, é algo que os clubes ganham, né? Não é só o Coritiba, mas eu acho que é importante justamente para que o time consiga ajustar pontos que são importantes ali para
o decorrer do Campeonato Brasileiro, assim como também adaptar os jogadores que vão chegar. O Brian Ocampo é um deles, né? Um jogador que chega para reforçar o ataque do Coxa, tem habilidade, vai muito bem ali no mano a mano. Acho que o Coritiba precisa de um jogador justamente para ter um elenco mais fortalecido. Até porque o time tem um estilo de jogo, né, que é jogar no contra-ataque, de explorar a velocidade, que eu acredito que ele pode entregar. É um jogador jovem, né, que vem num momento bom, não que tenha grandes números ali, mas eu acho que ele pode, dentro de campo, encaixar naquilo que o Coritiba precisa. Então, é uma parada interessante. Acho que foi importante também para os jogadores descansarem, né? Claro, a gente viu aí, acompanhou nas redes sociais, jogadores passeando, né, com as suas famílias, dando um tempo mesmo ali, né, para se reajustar e ter também esse descanso merecido. E agora é uma mini temporada, que eu acho que pode fazer muita diferença, inclusive no planejamento do Coritiba, para que consiga ter mais regularidade, principalmente nos jogos em casa. Inclusive, né, é importante a gente destacar que serão 2 jogos treino, como eu disse, contra o Internacional no dia 4 de julho em Porto Alegre e um jogo contra a Chapecoense aqui em Curitiba no dia 10. E aí outro ponto importante também, TT, esse período sem jogos ajudará o Coritiba a recuperar jogadores que estão lesionados. Pedro Morisco é o grande nome deles, a expectativa é que o Morisco se recupere totalmente daquela lesão, consiga voltar a jogar. Claro que o Pedro Rangel alternou entre bons e maus momentos, mas até mais bons do que maus momentos durante essa ausência do Morisco, mas além do Morisco, há outros 3 jogadores no estaleiro. Maicon, outro titular, e aí Rodrigo Rodrigues e Keno. Rodrigo Rodrigues, que não joga praticamente um ano, e o Keno, que foi contratado no início dessa temporada, mas entregou muito pouco ao Coritiba até aqui, e aí talvez muito por conta disso que o Coritiba esteja buscando também esse outro nome, e aí por isso que a gente cita aqui o nome do Brian Ocampo. Eu vejo o Coritiba necessitando de alguns reforços, né, de alguns jogadores que venham para qualificar o elenco num geral, né, porque a gente tem batido muito na tecla, tanto do Coritiba quanto do Atlético, em que os 2 times têm um 11 inicial bom. Só que daí quando você olha para o banco de reservas, tem aquela pulguinha atrás da orelha de você falar, tá aí agora. Putz, o Breno não tá bem hoje, quem é que eu vou colocar? Né? Pensando, é claro, que nem sempre você vai ter o Lavega à disposição, porque nem sempre você vai ter o Breno, nem sempre você vai ter o Ronier, como perdeu alguns jogos recentemente. Então, é uma dificuldade um pouquinho grande de você precisar evoluir o seu elenco em termos de peças que são confiáveis. O Keno era para ter sido esse cara já. Né? Tudo bem, teve a lesão e não tinha tido nenhum bom jogo. Ele entrou bem em uma partida, na verdade, contra o Cruzeiro. É verdade. Contra o Cruzeiro, o Keno entra muito bem no segundo tempo, com o Coritiba já aproveitando mais os contra-ataques, já no 2-1. O Keno consegue segurar bastante a bola na frente. O problema é que o último jogo dele, aquele contra o Vasco, é um desastre de atuação. Perde um gol feito. Perde um gol inacreditável e, além disso, ainda se machuca. Sim. Né? Então, precisa dar confiança pro Keno para que ele possa ser um desses jogadores a serem utilizados, assim como a chegada do Brian Ocampo. Porque daí você tendo Keno que seja utilizável, Brian Ocampo bem fisicamente, esperamos, e Lavega como reservas, você já tem uma espinha dorsal legal para quando você precisar mudar o jogo. Né? Pô, o Breno não tá bem hoje? Beleza, bota o Lavega, bota o Keno. Pô, o Ronier não tá legal, ou o Josué não tá legal, bota o Ronier no meio, tira o Josué, bota o Brian Ocampo. Por aí vai. Porque hoje você tem o Fabinho no banco, né? O Gustavo. Né? Então o Coritiba precisa evoluir o seu elenco. E aí ainda precisa de algumas peças ainda mais confiáveis no time titular, querendo ou não, né? Principalmente para mim, um primeiro volante, para você não ter essa dependência do Thiago Santos, e daí você ainda ganha o Thiago Santos no banco como um zagueiro ou volante. Então precisa disso. Um abraço pro João Carlos Machado, que pergunta cadê o Rogério Scarione. O Rogério Scarione foi demitido. Não, mentira. Brincadeira, a gente tá no período de
Copa do Mundo, Ai, gente, meu aí Deus. todo mundo vai ter Ele tá fazendo o que os jogadores do Coxa fizeram alguns dias férias. atrás. verdade. Aí todo mundo vai ter um períodozinho ali de férias e tal, então Vai ver a galera essa no semana, Nordeste. exatamente. Eu ia falar, Essa semana o Rogério tá acaba viajando. a folga dos boleiros, que começam a treinar, e começa a agora nossa. começa a nossa. Isso. Ele tá Aí em o Luca Alagoas. vai fazer o Coxa por enquanto, depois Isso. o Luca, quando o Dudu sair, vai fazer o Atlético e por aí vai, né? Aí depois É eu vou dar uma basicamente passadinha isso. na Copa do Mundo, É ali nos basicamente Estados isso. Unidos. Brincadeira, gente. Não É que ele tem mandou uma foto hoje no grupo que É. era passível de demissão. isso. Essa Pra é gente verdade. Ele mandou uma passar foto na raiva. praia e falou bom Passar programa a raiva. todos. Passar Né? raiva. Mandou uma foto de dentro De do dentro mar do de mar. Maragogi. Ainda Exatamente. tem uns Tá peixinhos estressado, lá. né? Estressado hoje, Estressado. Rogério. Exatamente. Enfim. E tem ainda o Rodrigo Rodrigues, claro. pois Pra é. centroavante ali, mas é um jogador que, pelo que a É que gente assim- ouve, o Curitiba conta com o retorno dele, A né? questão do Rodrigo Rodrigues, claro que a gente brincou aqui por muito tempo, tem a questão da curiosidade, o momento Rodrigo Rodrigues, né, como o Christian já citou por aqui também, Enfim, mas assim, o que esperar do Rodrigo Rodrigues? Então, é muito por É conta, muito difícil. por conta do que a gente não sabe como vai ser o desempenho dele em Série A, porque ele nunca jogou, Uhum. né? E eu acho que é muito isso, né, Jana? Porque, beleza, o Rodrigo Rodrigues, ano passado, a torcida pergunta tanto dele pelo quê? porque não tinha centroavante. 3 jogos. Que daí ele faz um gol, vai bem no jogo que ele entra lá e tal. Só que o que esperar do Rodrigo Rodrigues depois de um LCA sem experiência nenhuma em Série A do futebol brasileiro? E além do que, eu acredito que o Pedro Rocha vai continuar ali, né? Ele é o titular da posição e o Rodrigo Rodrigues seria a opção nesse momento, claro, né? Nada impede de ajustar o esquema, de se ele entrar, enfim, né? Brilhar ali os olhos do Seabra, mas é todo um processo, né? É um jogador que não jogou nessa temporada. Então existe todo um caminho ali que certamente será respeitado, mas eu acredito que independente do que a gente vai ver, se vai se surpreender ou não com ele, é mais um jogador para fortalecer esse elenco, né? Para trazer mais uma opção para o ataque. Porque a gente via em muitos jogos do Coritiba até aqui que durante o segundo tempo ali, muitas vezes se adiava fazer alterações na equipe simplesmente para você, né, trocar ali, oxigenar a equipe. Muitas vezes você fazia uma alteração estratégica de jogo, mas não existia aquela alteração previsível, né? Não, vamos colocar o Gustavo agora, porque é o cara que entra todo jogo. Não entra, né? Então, isso começa também a causar aquela impressão de que talvez no treino não esteja encaixando, não esteja rendendo tanto, né? Para não ganhar tantas oportunidades. É claro que é uma opção do treinador, muitas vezes quem tá bem ali tá jogando, enfim. Mas o Coritiba, por exemplo, no Couto Pereira, passou por várias situações em que você, poxa, tem que mudar, não dá para continuar jogando assim. E muitas vezes o Coritiba mantinha exatamente o mesmo time, sem fazer nenhuma alteração e voltava melhor. Uhum. Mas daí é uma alteração tática, uma alteração de postura no jogo mesmo, mas não tantas... Boa tarde ao nosso presidente Leonardo Pedreira por Pedreira. aqui. veio Quer vir fazer uma falar de visita. Copa? Quer vir dar o palpite aqui, presidente? Não? Então só responda a nossa enquete, presidente. Nossa enquete de hoje. Jogo. sobre isso. A Então, nossa enquete. responda. Messi tá jogando muito. É o maior de todos os tempos? Só é menor que o Pelé? Ou é um dos maiores e só? É um dos maiores. Um dos maiores. Um dos maiores. Também, se não é melhor que o Pelé, e é o melhor da Copa. Legal. Aí. Estados Unidos foi um show também. Estados Unidos Foi. foi legal também. Bem legal. Foi bem legal. Muito bom. Valeu, presidente. Obrigada, presidente, pela visita. Ótimo Abraço, dia, viu? presidente, valeu. Se espirrar, saúde. Você só falou isso na hora que ele fechou a porta do estúdio, né, bonitão? Viu a foto do seu Scarione aqui, presidente? Não, até no nosso chat lá, o Paulo Zambrin fala assim, isso daí é mentira, o Rogério Scarione foi visto em Praia de Leste. É. Então, quantos likes nós precisamos pra mostrar a foto do Rogério? 100 likes. 100 likes pra gente Sim, mostrar sim. a foto dele de sunguinha no intervalo. Não, sunguinha Sunga não. branca. Não, Sunguinha não. tem que ser 250 daí com sunguinha. Com sunga. Daí tem que mandar ele mandar, né? Porque ele não mandou com sunga, ele mandou só da paisagem. É isso mesmo. E- Mas eu acho que, de qualquer maneira, o Curitiba precisa se reforçar mais, né? Eu acho que, claro, ainda tem tempo e provavelmente o time não vai só nesse momento de Copa trazer os reforços, vai observar, vai talvez esperar ali
até no próximo mês, mas a gente sabe que é um elenco, é um time bom, é um time que está competindo, mas pode ter um elenco melhor. Participação do MLP, ele diz aqui, o Rodrigo Rodrigues pode dar baixa. Se antes da lesão já era uma incógnita, agora, depois da lesão, vários meses fora de atividades, não dá para apostar nele. Eu acho que esse é um problema também, né? E ele realmente era uma incógnita no passado. Porque o ano passado, ele surge como uma esperança por conta do baixíssimo rendimento de Coutinho e do De La Torre. Né? Então trouxeram o Rodrigo Rodrigues como o último reforço da janela, esperando que ele conseguisse ser decisivo. E ele consegue em um certo momento, né? Ele joga contra a Ferroviária, vai bem, aí depois ele tem a lesão, aí depois ele volta de lesão, joga e machuca de novo. Né? E ele tem uma lesão, se eu não me engano, na panturrilha, aí ele fica de fora um tempo, volta, tem a lesão muscular. Recuperando a lesão muscular, no treino, LCA. Isso. É o último jogo, 31 de outubro, nunca jogou a Série A do Brasileirão. Então. Veio do Esperance de Tunis, né, da Tunísia, muito por conta da Copa do Mundo de Clubes do ano passado. E ele veio como uma alternativa para um ataque que não funcionava, né? Exato. De La Torre, Coutinho, ninguém conseguia arrumar posição ali. Né? E assim, querendo ou não, gente, eu não sei o que vocês imaginam, mas eu não imagino em momento algum que o Coritiba vai trazer hoje um centroavante para ser titular. Porque o Pedro Rocha pode não te entregar muitos números, e aí é um peso, entre aspas, de ser o 9, e é o que eu falei até sobre o Matheus Cunha, trazendo um paralelo da Copa, o peso que o Matheus Cunha vai ter por vestir a camisa 9, que ele não é um goleador nato, ele não é centroavante. Sim. Ele vai vestir o peso e ele vai sentir as críticas de ser o camisa 9. Né? E o Rodrigo Rodrigues, o Pedro Rocha está passando por isso também. Só que o Pedro Rocha é extremamente importante no esquema tático do Seabra. Mesmo que ele não vá te entregar tantos gols como ele fez na Série B ano passado. Que daí ele estava confortável, jogando como ponta, puxava para dentro e batia no gol. Né? Hoje não, hoje ele tá lá no meio dos dois zagueiros, brigando com o zagueiro, que não é a característica dele. O Rodrigo Rodrigues, eu acho que ele vai ser simplesmente um reserva para quando precisar precisamos jogar essa bola na área, cara. Tá difícil. Bola aérea. Joga o Rodrigo Rodrigues lá, que daí ele vai brigar melhor com os zagueiros. Então eu não acho que o time vai trazer ou vai gastar muito dinheiro também num centroavante, a não ser que o Rodrigo Rodrigues volte, Jana, e veja que não tem condição nenhuma. Exatamente. Mas porque eu acho que o Pedro Rocha encaixou, né? Eu não vejo por que tirar ele. Aí se você tira ele pra colocar um centroavante de ofício, você vai colocar o Pedro Rocha onde? Porque ele veio pra jogar no poste. Exato. Né? Ele veio talvez pra ser ponta, né? Mas agora tem o Breno não é ali. Baixo, né? Não deve ser baixo. Exatamente. Porque ele ganhava 500 mil no Remo, gente. O Fer participa com a gente, dizendo que o Rodrigo Rodrigues é um 9 e vai ajudar bastante. O Aderbal Breck, que nos acompanha lá em Natal, no Rio Grande do Norte, dizendo que tem que dar uma chance pro RR, para depois fazer uma avaliação mais precisa. E ele complementa que o Pedro Rocha é um herói, que o que está fazendo fora de posição é um guerreiro.